Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E segura aí aberta no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, os livros pequenininhos, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Antes de nós lermos, você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós sabemos que hoje em dia nós vivemos em épocas de grandes preocupações. Nós vivemos em uma época de grande agitação, de muita pressa. E com isso, nós estamos nos esforçando cada vez mais para poder vencer, para poder conquistar, para poder fazer as coisas, viver as coisas, até mesmo as coisas de Deus sobre a nossa vida. E nós sabemos que o esforço humano, ele é muito importante. E a graça de Deus não anula o esforço humano. Mas quando nós empenhamos todos os nossos esforços em algo, sem com que haja oração caminhando junto, todo o nosso esforço, ele passa a ser em vão. Porque as coisas que nós conquistamos, que nós lutamos, acabam sendo coisas que vão deixando Deus de lado. Nós sabemos que, de certa forma, quando nós estamos nos esforçando muito para conquistar algo e não estamos na mesma medida em oração, nós começamos a criar uma palavra que é perigosa para nós como cristãos, chamada autoconfiança. E é quando nós nos esforçamos e vemos as coisas darem resultado, mas nós não estamos com uma vida de oração, que nós começamos a confiar que as nossas mãos que estão fazendo aquilo, e portanto o resultado das nossas ações é fruto do nosso esforço. E querendo ou não, claro que tudo que a gente se propõe a fazer terá um resultado. Nós precisamos nos propor a fazer as coisas no serviço, na família, enfim. Mas o nosso esforço precisa caminhar diretamente com uma vida de oração. Porque senão, todo o nosso esforço, todos os frutos do nosso esforço, eles começam a se voltar para o nosso eu. E nós começamos a pensar que todas as bênçãos é porque nós estamos fazendo algo e não porque nós temos um Deus que nos abençoa. E diante disso, eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas que nós devemos voltar a orar sobre elas, de acordo com a palavra. E você já ouviu durante esse mês diversas mensagens sobre a oração. Especificamente hoje eu vou falar sobre 4 coisas que você precisa e eu preciso também. Nós precisamos voltar a orar sobre isso. Porque se nós nos esforçarmos nessas áreas sem a oração, nós vamos começar a ver que os resultados vão sendo inúteis. E diante disso, nós precisamos entender que o que falta na nossa vida não são mais ações, mas é mais oração. Por quê? Porque a vida sem oração é como se você tivesse uma empresa muito grande, cheia de maquinários, os maquinários das maiores tecnologias, mas se a sua empresa não tiver energia, tudo aquilo, aquelas máquinas de milhões e milhões de reais, nada daquilo tem sentido porque falta energia. E a sua vida pode ser muito próspera, cheia de resultados do seu esforço, mas sem oração não há nada que sustente. A oração é como a energia da sua vida. Não há nada que sustente a sua vida, as suas coisas, se você não tem a sua base firmada na oração. Você sempre vai conquistar, mas estar sempre vazio. Conquistar e não ver sentido para aquilo. E por isso que hoje, se a nossa energia na oração está baixa, está fraca, ou se você recebeu uma cartinha lá de corte da sua energia de oração, porque já faz meses que você não investe na oração, hoje o Senhor Jesus, no nome poderoso dele, da tua palavra, ele vai reacender essa chama em nós, amém? Em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar com você, para você e eu voltarmos a orar, é orar pela nossa família. 1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Um versículo muitas vezes erroneamente interpretado, porque as pessoas dizem: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu assim o farei. Mas quando você lê esses tipos de passagens em que Jesus está colocando ali essa promessa em seu nome: tudo que você pedir em meu nome, eu te darei, você vai perceber que é sempre num contexto de pedir segundo a vontade dele. Então não funciona como se fosse um telefonema para ganhar um prêmio, por exemplo: Senhor Jesus, eu te peço isso em nome de Jesus, amém, e eu recebo. Mas eu preciso pedir segundo a vontade dele. E é vontade de Deus que a sua família seja salva? Sim, com certeza. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se é vontade do Senhor Jesus que a sua família seja salva, você e eu precisamos orar pela nossa família, porque é uma oração segundo a vontade dele. E nós veremos a nossa família ser salva, porque ele diz que se eu peço segundo a vontade dele, ele nos concede. Talvez não vai ser no seu tempo, talvez você não vai ver com os seus olhos. O testemunho do pastor Wagner diz bem sobre isso. A minha avó orava pelos seus 3 filhos e ela não viu todos eles, pelo menos, servindo a casa do Senhor, firmes com Jesus. Mas ela orou e investiu em fé na sua oração a sua família. E por isso que nós não podemos desistir de orar pelos nossos, porque é a vontade de Deus. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, aquele que busca justiça, é aquele que está orando segundo a vontade de Deus, não segundo os seus próprios desejos. E uma oração segundo a vontade de Deus: poxa, Priscila, eu não sei o que orar. Às vezes eu fico sem saber o que orar, me perco nas minhas próprias orações. Uma oração segundo a vontade de Deus é orar pela sua família. O segundo alvo que o Senhor Jesus quer que nós voltemos a orar: orar pela salvação de outras pessoas e pela sua igreja. A igreja é um campo de salvação. As nossas vidas, da porta para fora, são vidas missionárias. Nós nascemos com uma missão de ganhar pessoas para Jesus. Mas a igreja é um campo em massa de salvação. Se você às vezes é muito tímido, isso precisa ser desbloqueado em nós, essa ousadia de falar de Jesus. Mas se isso ainda está em processo na sua vida, ore pela sua igreja, porque ela é um campo de salvação. No domingo, 12 pessoas passaram do império das trevas e foram para um reino de luz e vida eterna com Jesus, aqui na sua igreja. Sabe qual que é a diferença da igreja primitiva para a igreja dos dias atuais? Vê comigo lá em Atos 2,42. O que os apóstolos faziam que muitas pessoas convertiam? Qual era o papel da igreja enquanto milhares e milhares se achegavam a Jesus? Diz o seguinte, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso está falando da igreja. Atos 6,4. Mas nós, a igreja, perseveramos na oração e no ministério da palavra. Sabe qual é a grande diferença? É que a igreja primitiva, que ganhava milhares e milhares, não deixava a responsabilidade só para quem estava num púlpito, só para quem estava na época, sequer existia, mas para quem estava na frente da sinagoga, só para os apóstolos. A igreja era firme em oração. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, responda para você. Você foi uma das pessoas que orou pelo batismo durante a semana do batismo? Senhor, envia pessoas. Senhor, eu me coloco na brecha aqui, Pai, por essas pessoas. Senhor, eis-me aqui. Eu gostaria até de fazer um elogio do coração pro profético que esteve de jejum, só pão e água. Na sexta-feira estiveram aqui durante as semanas
anteriores estiveram aqui na igreja orando pelo batismo, e eu coloco na conta de vocês, grande parte dessas vidas salvas foi devido aos joelhos que estiveram em oração por esse dia. E eu creio que o Senhor Jesus quer mover o coração da igreja a ser uma igreja que ora pelos perdidos, que ora por pessoas específicas, mas que também volte à igreja raiz, de orar uns pelos outros. Senhor, que o Senhor envie, se o Senhor não me usar para ganhar multidões, eu oro para que a igreja alcance, não só a igreja Sal da Justiça, eu oro para que a igreja X alcance, a igreja Y alcance pessoas, para que o reino de Deus seja glorificado. Sabe, onde as suas mãos e os seus pés não podem ir, a sua oração pode. Onde as suas mãos e seus pés não podem ir, talvez você nem conhecia as pessoas que se batizaram, mas se você orou pelo batismo, também está na sua conta a vida dessas pessoas aqui, porque talvez por causa de uma oração aqui, essa pessoa não desistiu de batizar, essa pessoa não desistiu de estar aqui, essa pessoa está aqui talvez hoje lá em cima por causa de uma oração de um justo, porque ela pode muito em seus efeitos, amém? Nós vamos orar, você se compromete em Cristo a orar mais pela sua família e mais pelos perdidos, amém? Em nome de Jesus. Terceira coisa, essa daqui é difícil, viu, meu irmão e minha irmã, porque é muito fácil. Até agora eu creio que, não que seja fácil, mas é mais tranquilo você orar por pessoas que você não conhece, pela sua família que você ama. Mas a palavra nos ensina nesse terceiro ponto a orar pelos nossos inimigos. E é aqui, como diz o ditado, que o filho chora e a mãe não vê. Lá em Mateus 5:43. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Olha o que o próprio Jesus está dizendo. Ouvistes o que foi dito: amará teu próximo e odiarás o teu inimigo. Uma pausa aqui. Jesus, ele estava trazendo a lei de Moisés, e ele estava trazendo agora o que o povo precisava fazer a partir da nova aliança. Então ele diz: vocês ouviram a lei que dizia para você amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Aqui era fácil, não é? Eu amo quem está próximo e o meu inimigo eu não quero ver nem pintado de ouro. E aí Jesus, ao invés de manter isso para facilitar a nossa vida, não. Jesus veio para nos ensinar o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí eu posso amar, ficar quietinho, meu inimigo lá, eu aqui. Não. Bendiga, fale bem de quem fala mal de você. Bendiga o que vos maldizem. Faz bem ou fazei bem ao que vos odeia. E ele não para. E ele fala: e orem pelo que vos maltrata e vos perseguem. Para o quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele diz: quer parecer com o papai que está nos céus? Quer ser filho de Deus? Quer que quando as pessoas olhem para você, elas falam: você é um filho de Deus? Você vai falar bem de quem está falando mal de você. Você vai orar pelos que estão te perseguindo. Ah, mas você não sabe o que ele fez para mim. Você vai amar o seu inimigo e você vai fazer naquilo que depender de você. Como diz o Novo Testamento: tende paz com todos os homens. Tudo que depender de você, você vai fazer o bem, vai amar essa pessoa. Sabe o que Cristo está nos ensinando, irmãos? Que quando nós vamos orar, melhor dizendo, toda a nossa vontade de murmurar precisa se transformar em oração. Eu estava conversando com uma mulher domingo passado, no final do culto, domingo retrasado, sem ser esse do batismo outro, e ela disse que alguém tinha feito algo muito triste para ela, e como ela convive com essa pessoa, aquilo estava sendo muito dolorido, e ela precisava falar para alguém. Você já teve algum sentimento tão forte que você precisava desabafar para alguém sobre aquilo? Então ela começou a falar e falou. E ela falou: Priscila, eu estou tão machucada que qualquer roda que eu sento, eu falo dessa pessoa. Eu sento em um lugar, eu começo a falar dessa situação.
Eu sento em outro lugar e eu começo a falar dessa situação. E parece que o diabo vai preparando as mesas certas, porque eu sento, alguém fala o nome da pessoa, eu já quero, fulano não anda com ela, essa pessoa é desse jeito, enfim. E eu falei com ela, olha, vou fazer algo com você aqui agora. Nós vamos orar por essa pessoa e você vai abençoar ela, porque é isso que a palavra diz. E eu aprendi isso, irmão, já faz uns 6, 7 meses. Reaprendi isso na palavra e é libertador. Naquele momento nós oramos. Enquanto ela abençoava aquela pessoa, ela começou a chorar, 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 chorar. Aquilo foi libertando o coração dela por obediência à palavra de Deus. Quando você obedece o que a palavra diz, o Senhor libera a cura, liberta você da mágoa. O que o diabo prepara? Situações para você alimentar aquela dor e nunca mais sair daquilo. E o que a oração faz? A oração em obediência, em bênçãos. Contra as pessoas que te feriram, talvez foi alguém da sua família, talvez se passou anos. Comece a liberar e abençoar essas pessoas, que você vai ver o poder de Deus manifesto na sua vida. Em nome de Jesus. Sabe? É fácil, né? Como eu disse, orar por quem nós amamos. Mas o Senhor quer mais de nós que somos filhos. E por isso que Ele fala, se vocês fizerem isso, aí sim vocês serão filhos do Deus que está nos céus. Porque o Deus que está no céu, Ele olha para nós todos os dias e Ele poderia, Deus tem o direito legal de nos amaldiçoar todos os dias pelos nossos pecados. E se nós queremos ser como o Pai, o que Ele faz? Quando Ele poderia nos amaldiçoar, nos jogar num lago de enxofre pelos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos abençoa. E é isso que nós devemos fazer, perdoar e abençoar, se nós quisermos ser livres, em nome de Jesus. E a última, meu irmão, está lá em Filipenses 4:6. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A última oração que o Senhor quer que a gente volte a ter é orar contra a ansiedade e a preocupação. E diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração contra a ansiedade muitas vezes é esquecida na nossa vida, porque a ansiedade e as preocupações nos consomem e muitas vezes nos silencia diante de Deus. Sabe, mas eu quero fazer uma equação aqui com você, uma balança. Quanto mais preocupação na sua vida, se você tem muita preocupação, muita ansiedade, maior a sua vida de oração deve ser. O que Deus quer de nós não é mais controle das coisas, mais ansiedade na necessidade de controlar as coisas, mas é mais entrega a Ele. Sabe, cada preocupação da nossa vida, cada ansiedade, pense em cada uma das preocupações que você está tendo talvez essa semana. Cada uma delas deve ser transformada em uma oração. Quanto mais preocupação, mais vida de oração. E não quanto mais preocupação, mais noite sem dormir. Isso não vai acontecer mais com você em nome de Jesus. Quanto mais preocupações, mais desespero. Quanto mais preocupações, mais as finanças apertam, mais você fica preocupada com o que você vai comprar o alimento do dia. Isso não vai mais acontecer na sua vida, porque quanto mais preocupação agora, você vai entregar em oração ao Deus que tudo pode fazer. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus 6:25, Jesus dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo vosso corpo ou que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Olha o versículo 27. Qual de vocês poderá, com todos esses cuidados,
com todo esse esforço, com toda essa preocupação de fazer e fazer e fazer, quem de vocês consegue acrescentar um côvado? Quem de vocês consegue acrescentar 1 centímetro na sua altura? Quem de vocês consegue fazer nascer um fio de cabelo? Se você puder perguntar aí para o irmão do lado, só para a gente verificar se realmente a pergunta é que ninguém consegue. Se você puder perguntar para ele aí, você já conseguiu crescer 1 centímetro fazendo força? Ou você já conseguiu fazer nascer um fio de cabelo na sua cabeça? O Donizete está aí para provar que não consegue fazer nascer fio de cabelo, né, Doni? Por quê? Por todo esforço que a gente faça, a Esther gosta, por todo esforço que a gente faça, a gente não consegue mudar nada, a gente não consegue, a gente é tão, irmãos, tão frágeis, que a gente não consegue aumentar 1 centímetro na nossa altura. Por que tanta preocupação? O que Jesus está falando é todo esse esforço que você faz, toda a mente ansiosa, toda a preocupação com o amanhã, com o que vai acontecer. Será que eu vou conseguir? Tudo isso não vai mudar nada. O sol vai continuar nascendo, vai continuar se pondo, isso não vai mudar nada. Agora, sabe o que muda? Quando você entrega em oração ao Senhor Jesus. Aí pode ter certeza que muda muita coisa, porque é Ele que faz. Sabe? Lucas 12:7 vai falar que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Desde o mais carequinho até o mais cabeludo, todos os fios de cabelos, isso é um resultado da magnitude e a importância que Deus dá a seus filhos. Todos os nossos fios de cabelo estão contados. E nós achamos mesmo que todas as nossas preocupações vai fazer as coisas virem mais rápido ou irem mais devagar? Não. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. O Senhor que tem o controle desde quando você acorda até quando você se deita. Então descanse na presença dEle, amém? E descanse e entregue em oração. Sabe, no livro traz uma analogia muito linda, que vai falar que quando nós escrevemos uma carta e queremos entregar essa carta a alguém, se nós queremos receber uma resposta, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos escrever, endereçar e enviar. Se nós ficarmos escrevendo e mantermos essas cartas dentro da gaveta, por mais, vamos colocar em um relacionamento amoroso, se eu ficar escrevendo ali para o meu marido cartas e ficar engavetando, por mais que ele saiba que eu o ame, você concorda comigo a importância dessas cartas chegar até ele, ainda que ele saiba que eu o amo? Mesmo que seu marido e sua mulher saiba que você o ama, você precisa constantemente falar, eu te amo. Um dia eu achei engraçado, o pastor que fala sobre casamentos, que ele falou que todos os dias ele falava que amava a mulher, um dia ele parou, e a mulher perguntou por que ele parou, e ele falou, eu continuo te amando, o dia que eu mudar de ideia eu te aviso. E ele brinca para falar da importância de afirmar que ama, enfim, com Deus é a mesma coisa. Ainda que Ele saiba todos os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas dores, nós precisamos, não podemos ficar engavetando sentimentos. Ele diz, como nós lemos em Filipenses 4, deixem ser conhecidos todas as vossas petições. Tire os sentimentos da gaveta. Não, isso aqui eu cuido. Não, isso aqui deixa para depois. Não, eu tô com essa raiva, mas deixa para depois. Eu tô com essa mágoa, deixa para depois. Eu tô precisando nas minhas finanças, mas deixa para depois. Vai engavetando e o Senhor está falando, deixe ser conhecidas as vossas petições. Deixe eu saber. Ainda que eu conheça, você precisa endereçar as suas orações ao Deus que tudo pode fazer. Porque, como eu disse no primeiro dia que nós falamos sobre oração, a oração é um reconhecimento de humildade. É chegar diante de Deus e falar, Senhor, aqui. Muitas vezes nós não oramos por orgulho. Não, eu estou passando um problema nessa área, mas eu vou conseguir. Isso é orgulho, nós precisamos entregar ao Senhor Jesus. Porque Hebreus 11:6 vai falar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem uma versão que melhor representa isso, que diz que Ele é galardoador daqueles que o incessantemente o buscam. Ele abençoa aqueles que se calam, aqueles que
que pensam que, eu falo tudo aqui em pensamento com Deus. Irmãos, teve um dia, e não sei de onde que surgiu essa filosofia no meio das igrejas, mas um dia surgiu isso e vem passando até hoje para muitos irmãos. E se você pensa assim, você vai parar de pensar assim hoje, em nome de Jesus. Eu oro em pensamento porque aí o diabo não pode ler meus pensamentos. Eu não oro em voz alta porque senão o diabo vai ouvir e vai fazer ao contrário. Irmão, o diabo é maior que o seu Deus. Aí eu não oro em voz alta porque se o diabo ouvir, ele vai fazer tudo ao contrário. Parece que a gente está colocando Deus e o diabo num ringue para ver quem que é mais forte. Se o Senhor está falando para nós orarmos, Ele fala com súplica. Sabe qual que é o original da palavra súplica? Clamor. Sabe qual que é a diferença de clamor e oração? Oração é muitas vezes quando eu oro, eu estou colocando diante de Deus as minhas necessidades. Você entende que o clamor, súplica, é algo que vem lá de dentro. Imagina eu que... Está tudo em pensamento, porque o diabo não pode ouvir. Irmãos, tem vezes que nós precisamos chegar diante de Deus e clamar. Ana, ela clamava tanto por Samuel que ela parecia, as pessoas pensavam que ela estava bêbada. O sacerdote achou que ela estava bêbada. Você vê homens e mulheres de Deus orando, clamando uns pelos outros. Você precisa muitas vezes chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto, como diz Mateus 6,6, abrir a sua boca e clamar ao Deus que está em secreto, porque é Ele que te vê. Não há demônio, não há diabo que se levante contra o nosso Deus. Se o Senhor colocou a oração como chave de fé na nossa vida, nós vamos nos apropriar disso, amém? Porque Ele abençoa aqueles que o buscam. E nós vamos buscar o Senhor. E para nós orarmos, o final desse versículo diz assim, de Filipenses 4,6, diz que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: a paz do Senhor guardará o meu coração. E põe a mão na sua mente e falar: os meus pensamentos. E no final ele diz: em Jesus Cristo. Não há paz fora de Jesus. Não há paz em coisas manipuláveis. Você não vai encontrar paz na ciência. Você não vai encontrar paz em lugar nenhum. Porque a paz que excede todo entendimento, aquela verdadeira, aquela, irmão, que sai do entendimento humano. Sabe o que é isso? É uma situação que todo mundo desesperaria. É uma situação que no entendimento humano as pessoas falariam: você não pode estar assim. Você não pode estar sorrindo desse jeito. A paz que excede, ela ultrapassa o entendimento humano. É quando diante de uma situação, o normal de qualquer pessoa é desesperar. Você está em paz, porque você fez conhecidas as suas petições e se guardou em Jesus. E ele diz: guardará os vossos corações em Jesus Cristo. Um Marte, certa vez, um homem que estava morrendo por Jesus, ele, mais uma vez, nesse livro, nos capítulos finais, orando a palavra, ele vai falar sobre a história de mártires que tiveram a paz que excede todo entendimento. E ele conta a história de um que me chamou muita atenção, que esse homem estava ali pronto para ser morto. Antigamente eles colocavam eles ou em churrasqueiras manuais para queimar as carnes deles ali, ou eles colocavam em cadeiras de cobre ou de ferro que punham fogo ali, de alguma forma manipulava fogo na cadeira, aquilo esquentava e ia consumindo, uma tortura realmente. Isso ainda existe nos campos de concentração da Coreia do Norte e em muitos campos cristãos. Inclusive, só um parêntese, no tópico 2 que nós falamos sobre orar pelos perseguidos, o Senhor, depois de anos, me lembrou que tinha um livrinho lá da Coreia do Norte que eu orava muitos anos atrás. E eu não sei como que ele veio nessa mudança aqui para a casa que eu mudei, mas depois que eu casei ele estava escondidinho e o Senhor fez eu achar. Fala: volte a orar, porque tem irmãos seus morrendo lá. E o Senhor está nos lembrando disso. E esse Marte, ele foi colocado ali para queimar até a morte por Jesus. E então ele chama o juiz que sentenciou a sua morte e pede para ele colocar a mão no coração. O juiz coloca a mão no coração desse Marte. E ali o Marte pergunta para o juiz: meu coração está acelerado? E o juiz fala: não. Você vê algum sinal de ansiedade em mim por essa cadeira estar queimando, por essa fogueira estar ardida? Não. Ele fala: então coloca a mão no seu coração.
E ali ele coloca a mão no coração dele, as pessoas que presenciaram depois relataram isso. E o coração do juiz, obviamente, estava acelerado por ver aquela tortura. E ele fala assim: você que está aí livre, está muito mais ansioso do que eu. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele estava tendo uma paz que excedia o entendimento humano. Porque até nessa circunstância, que diante de qualquer pessoa aquilo era motivo de desespero, havia uma paz que guardava o coração daquele homem. Há uma paz que guarda o nosso coração, irmãos. Há uma paz que guarda a nossa casa. Há uma paz que guarda a nossa família. É a paz daqueles que estão em Cristo Jesus. É a paz daqueles que o buscam. E nós o buscamos. Eu tenho certeza que aqui é irmãos que estão esse ano buscando uma vida de oração. E nós vamos, em nome de Jesus, alcançar um nível de que pode se levantar circunstâncias, a tempestade pode vir. E como aquela música diz, se o mar não se abrir, nós vamos ter tanta paz que nós confiamos que o Senhor vai nos levar para andar por sobre as águas, em nome de Jesus.